Vamos começar juntos uma maratona para estudar as grafias da língua portuguesa? Eu sou a professora Daniele, sou professora doutora em Linguística e Língua Portuguesa e estou aqui para te ajudar a entender o nosso idioma sem fórmulas decoradas. Vamos lá? As grafias de hoje são bem conhecidas pela maioria de nós, mas muitos erram. Vamos estudar hoje as grafias mas e mais. Bom, a primeira grafia, o mas, assume uma função de conjunção adversativa, mas o que é isso? Conjunção é uma palavra que liga orações e a grande diferença dela, principalmente em relação a uma preposição, é que ela atribui um sentido. Então, quando eu digo que existe uma conjunção adversativa, significa que eu tenho uma oração com uma afirmação e, na sequência, uma ideia contrária. Por exemplo, ele estudou, mas não foi aprovado. Ele queria vir, mas não conseguiu. Você consegue perceber que essas duas orações estão interligadas por meio desta palavra e que ela é que vai trazendo a noção contrária, a noção de adversidade. Então, nós devemos escrever mas em situações assim. Ela também pode ser substituída pelo contudo, entretanto, todavia, no entanto, que são outras conjunções adversativas também. Agora, quando nós estamos falando da palavra mais, o primeiro sentido que na maior parte das vezes nós conhecemos é quando ele assume a função de advérbio. Vamos pensar então, qual que é a função do advérbio na língua portuguesa? Advérbio, andar junto com o verbo, para quê? Para modificar a sua circunstância. Então, o advérbio pode ser de intensidade, tempo, modo, lugar. O que isso quer dizer? Que quando eu estou usando o mais como advérbio de intensidade, eu estou regulando, eu estou modulando a intensidade daquilo que eu estou afirmando. Por exemplo, eu preciso estudar mais. É a quantidade, a intensidade daquilo. Eu preciso descansar mais, por aí vai. Então, quando nós temos essa função, significa que ele vai modular o quanto nós fazemos alguma coisa, afirmamos alguma coisa, enfim, com o verbo que aparecer naquela oração. Uma outra classificação que o mas assume e que às vezes os alunos não conhecem é quando ele tem a função de substantivo. Por exemplo, se eu estiver lá numa indicação de somatória em uma operação matemática, 2 mais 3 são 5, e eu vou escrever essa grafia, então esse mais está atuando como substantivo. Mas eu também posso colocá-lo numa relação assim. Não é preciso dizer, por exemplo, mais nada. O mais, ele já disse. Então, veja, eu coloquei um artigo antes da palavra mais, certo? Se eu coloquei este artigo, significa que eu estou caracterizando esta palavra como um nome. Então, nesse caso, esse valor de nome atribuído a ele é um substantivo, que é a segunda função que ele pode assumir. Nós também precisamos conhecer os usos informais dessa palavra. Por quê? Porque pode acontecer que você encontre em algum texto que seja mais informal esta grafia. Bom, como conjunção, se eu falar no uso informal, eu comprei 2 abóboras mais 3 cenouras. Função de conjunção. Se eu usar como preposição, o menino foi à igreja mais os pais, quer dizer, com os pais. Uso informal também. Então, esses casos são bem adequados para que a gente possa pensar nessa informalidade. Bom, existe um caso também em que essa palavra atua como pronome indefinido, que é quando, por exemplo, aqui no Brasil as pessoas pagam mais impostos. Eu não falei quanto, certo?
Eu dei uma noção, mas eu não falei quanto. Então, essa sensibilidade de colocar um pronome, quer dizer, ele vai atuar com o nome em postos, mas não definir exatamente quanto é, se chama pronome indefinido. Isso é muito importante para que você entenda, principalmente em questões, em textos que trabalham com a morfologia. Como você sabe, a morfologia na língua portuguesa é o estudo da classe de palavras, da sua composição, da sua derivação. E como eu sempre digo, não basta só decorar. Exemplo, que na língua portuguesa existem 10 classes de palavras. Não, eu preciso saber aplicar essas classes, saber entender de fato o que significa cada uma delas dentro da aplicação do texto que está sendo questionado ali. Tudo bem? Que você tenha ótimos estudos e até a próxima aula.